correção. Tá. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer as nossas correções e antes de fazer a correção, eu quero que vocês peguem a apostila na página 33, ali na abertura da unidade. Vocês percebam que ali tem a imagem da dinastia Romanov, ou seja, quem é que está no o czar. O czar é a família dele, a esposa e as filhas e o filho, né? Olha só, o que se sabe é que toda a família dele, que está aí na imagem, foram assassinados, tá? Com baionetas, né? Enfim, então, toda a família foi assassinada. Até havia uma discussão que uma ou duas filhas tinham sobrevivido e eles foram fazer testes de DNA, mas não foi comprovado. Então, a princípio, toda a família foi morta, né? Peguem lá na página 30 para a gente começar a correção. Olha só, a página 35. As ideias, né? Diz assim: em relação às principais ideologias que se fortaleceram na Europa do século XIX, cite 2 princípios do socialismo. Tá? Fim da propriedade privada e o Estado fim da propriedade privada. E o Estado domina tudo. O Estado domina tudo, ou seja, estatização. Então, ó, o Davi falou as 2 principais características, né? O fim da propriedade privada e o poder do Estado, as estatizações. Outras características que podem ser colocadas também, tá? O discurso da reforma agrária, que era muito forte durante a Revolução Russa, tá? Por conta das questões das terras, dos problemas agrícolas, tendo em vista que a Rússia era um país agrícola, tá? Uma coisa interessante para se falar também, quando a gente fala de socialismo ali, é que havia o seguinte entendimento pelos autores e as discussões entre socialismo e comunismo. Entendia-se que socialismo era uma coisa mais branda, ou seja, seriam transformações feitas ao sistema capitalista, mas de forma mais branda. E o comunismo é entendido como uma coisa mais radical, certo? Era esse o entendimento que se tinha. O Lenin, ele vai estudar as ideologias marxistas. Então, na verdade, o que se tem na Rússia, que depois vai se transformar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é uma ideologia, o chamado marxismo-leninista. Por quê? Porque vai ser a interpretação que Lenin vai dar às teorias marxistas escritas no século XIX. Então, a Revolução Russa é do século XX, o Lenin vai estudar a ideologia socialista marxista, e aí nós vamos ter a interpretação. Então, dentro da Rússia, nós vamos ter o marxismo-leninista. E como é que ele compreende isso? Como é que é a interpretação do Lenin acerca da teoria marxista? Ele dizia o seguinte, que, na verdade, não era o socialismo, não era uma visão de transformação capitalista mais branda e o comunismo mais violento. Ele acreditava na seguinte situação, que o socialismo era uma primeira revolução para chegarmos ao comunismo. Ou seja, para se chegar ao comunismo, teria que se passar pela revolução socialista, a interpretação dada por ele a partir da teoria marxista. Então, o que seria a revolução socialista para o Lenin? Os trabalhadores no poder. Quem são os trabalhadores? Os sovietes. Então, não esqueça o conceito, tá? Quem são os sovietes? Os sovietes são os representantes dos trabalhadores. Então, o discurso leninista é revolução socialista. Quando acontecer, trabalhadores ao poder. Quando os trabalhadores chegam ao poder, nós passamos por uma outra fase da revolução, seria chegar ao comunismo. E aí não temos mais classes sociais, certo? Então, havia interpretações dadas pela teoria comunista e socialista
que eu falei para vocês, interpretações que eram diferentes, e aí o Lenin pega, estuda a teoria marxista, efetivamente, e dá a sua interpretação para essa teoria, e explica essa interpretação dentro da Revolução Russa. Lembrando que o Lenin é o grande, como é que eu vou dizer para vocês, articulador, né, da Revolução Socialista. Mas perfeito, como o Davi falou, nós temos que destacar que tudo pertence ao Estado, nós temos o fim da propriedade privada, nós temos a reforma agrária, muito forte durante esse discurso, certo? Da ideologia socialista. Os trabalhadores no poder, né? Como é que o Marx entende isso? Lembra lá do 8º ano, nós estudamos a teoria marxista no 8º ano. Como é que o Marx entende a sociedade? Através de uma luta de classes. É a interpretação marxista para a sociedade, certo? Ele compreende através da luta de classes. Ele diz que, de um lado, eu tenho o burguês, que é o dono da fábrica, o dono das máquinas. Do outro lado, eu tenho o proletariado, que é o trabalhador. Esse indivíduo não tem nada. Se ele não tem nada, ele vende a sua força de entendimento de Karl Marx para a sociedade. Certo? Muito bem. Número 1, ok, né, gente? Expliquei tudo certo? Ok? Ok? Uhum. Então, tá bom. Número 2. Releia o texto de Eduardo Valadares e Márcia Berbel sobre as condições da Rússia no início do século XIX e observe novamente as imagens dos trabalhadores russos. Reflita sobre esses documentos e explique a relação entre as condições de vida e de trabalho na Rússia e a difusão dos princípios socialistas. Gente, aqui no texto dela, do Eduardo, aqui, Valadares, vai falar do quê? Do depauperamento, ou seja, do esgotamento do solo, da falta de comida, das situações que eram precárias. E aqui, na imagem, e fala ali a imagem dos trabalhadores russos, tá? Também é uma imagem o quê? De sofrimento. Então, o que a ideologia russa vai encontrar? Um solo perfeito. É isso que a gente tem que entender. Essa ideologia, ela encontra um solo perfeito, porque as condições de vida dos russos eram ruins, para não falar outra coisa, eram péssimas. Então, as condições de vida dos russos eram péssimas, tanto na área rural. Na área rural faltava comida, o solo estava esgotado, não tinha alimentação, não tinha incentivo. Na área urbana, tinha poucas indústrias. As indústrias que existiam eram de capital estrangeiro. E o trabalhador que trabalhava nela era explorado também. Portanto, tá? É um solo fértil para você jogar a sementinha da ideologia socialista e essa sementinha cresce com muita força, certo? Muito bem. Tem que lembrar, né, gente, que o discurso socialista era discurso o quê? De igualdade social. Aí você coloca no lugar das pessoas pobreza, fome, miserabilidade, a Rússia na guerra, o czarismo, tá? O czar altamente autoritário. O solo propício está totalmente descontente. Tanto que em 1905 tem um Domingo Sangrento. Então, tem que lembrar que o resultado lá em 1917 é de um processo. É de um processo que não começa em 1917. Então, esse esgotamento do solo, as precárias condições da população, o autoritarismo do czar, da família Romanov, ela não começa em 1917. Ou seja, eles vêm sofrendo com o czarismo, com o autoritarismo, com a falta de comida, com as precárias condições, desde no final do século XIX, até início do século XX. Então, em 1917, vai ser um resultado de tudo isso, com a difusão da ideologia socialista. Certo, gente? Uhum. Muito bem, então vamos lá, continuando. Aí tá certo, né? Lá na página 36, vai falar das questões que antecedem, né? Vai falar ali do que eu falei para vocês, que havia um único partido político,
que depois foi desmembrado, os mencheviques e bolcheviques, que nós já falamos, mencheviques minoria, bolcheviques maioria, bolcheviques liderados por Lenin. Tem o nome do líder dos mencheviques, que é o Yuri Martov, mas esse você não precisa lembrar, porque ele não é nem lembrado. A gente fala dele, mas vocês não precisam decorar esse nome. O nome que vocês não podem esquecer é do Lenin. Vai falar da guerra russo-japonesa. Então, apesar... Olha só, gente. Ela estava com o solo depauperado, ela estava com situações caóticas, capital estrangeiro, todas as situações possíveis, e ainda o que tinha pensamentos imperialistas. Lembra lá do imperialismo, domínio de uma nação mais poderosa sobre uma nação mais fraca. O que o imperialismo quer? Território, mão de obra barata, mercado consumidor. Então, eles querem territórios. E a Rússia ela vai disputar com o Japão a Manchúria, uma região de disputa imperialista entre a Rússia e o Japão. E essa disputa imperialista, a Rússia vai perder. Então, vai criar uma situação pior ainda no país russo. Ou seja, lá em 1905, a situação já está difícil. E um conflito do patamar, que é um conflito imperialista que não agrega nada para a população. Portanto, se não agrega nada, a população está ainda cada vez mais descontente. Muito bem, a população organiza os soviéticos, que são as representações dos próprios trabalhadores. O czar Nicolau, olha só, lá na página 37 vai falar sobre isso, tá? Para acalmar a população que estava altamente descontente por conta da guerra russo-japonesa, por conta do Domingo Sangrento, né, gente? Que também foi lá em 1905. A guerra russo-japonesa também, tá? Em 1905, e mais o Domingo Sangrento. O czar Nicolau, para acalmar os ânimos, ele resolve convocar a Duma, que seria o parlamento, para mostrar que ele não é tão autoritário como se dizia. Então, também é um discurso. Ele vai chamar essa Duma, vai criar, vai se comprometer, né, a fazer uma Constituição, a elaborar uma Constituição, né, gente? Só que, olha só, se ele elabora uma Constituição, a Constituição vai limitar o poder dele, né? Ele não vai mais ter poder absoluto. Isso, para ele, não vai ser tão positivo, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Lá em 1914, Primeira Guerra Mundial, a Rússia está dessa situação toda e ela ainda vai participar da Primeira Guerra Mundial. Não tem um exército forte, tem problemas, não tem dinheiro. Gente, agora eu quero que vocês imaginem a população no meio disso tudo. Então, desde 1905, está fervendo o negócio na Rússia. Imagina o imposto. Em tudo. Agora, tu imagina, passou 10 anos, quase 9 anos, de 1905 a 1914, eles vivendo aquela penúria toda. E ainda a Rússia vai participar da guerra. Aí, se já não tem dinheiro antes, não vai ter menos dinheiro ainda. Porque tudo que tem vai ser investido na guerra. Então, vai causar mais revolta da população. Em meio a toda essa revolta da população, né, gente? Vai crescer aí a ideologia socialista. Muito bem. É bem legal, gente. Eu quero que vocês peguem a página 38, que tem uma imagem bem legal lá, para vocês acompanharem. Olha só. Tem uma imagem. Olha o que diz a imagem ali. Justamente meninas, olha só, meninas. As mulheres de São Petersburgo entraram em greve no dia 23 de fevereiro, em protesto contra as condições em que viviam. A manifestação teve adesão de operários que fizeram greve no dia seguinte. No dia 26, por determinação do czar, os soldados abriram fogo contra os grevistas, fazendo mortos e feridos. No dia posterior, contudo, os soldados aderiram ao movimento dos grevistas. Não havia mais quem defendesse o governo do czar. Então, em 1917, tudo começou com as mulheres. Hashtag mulheres. Olha só, tirando a brincadeira fora a parte, as mulheres vão para a rua porque falta comida. Os filhos estão passando fome. Sabe a ideia de panelaço? É mais ou menos isso. Foram para a rua. Dizem alguns historiadores que realmente elas levaram panelas vazias porque não havia comida, tá?
e fizeram o panelaço. Enfim, elas vão para a rua numa manifestação contra a situação que eles estavam vivendo. Os operários, percebendo isso, no dia seguinte se manifestaram. O czar mandou o exército atacar com violência as manifestações, só que no segundo dia o exército falou: ei, deu para ti, czar. Nós não vamos te apoiar, nós não vamos contra o nosso povo. Nós vamos apoiá-lo. Aí, quando o czar perde o apoio do exército, ele vai renunciar. Não tem mais o que ele fazer. Não tem mais. Não tem mais para onde ele correr. Por quê? Já tem a galera na rua. Já a ideologia socialista está proliferando. Tá? Os trabalhadores estão na rua, as mulheres estão na rua. E o exército, que era de apoio do czar, não vai mais apoiar, vai apoiar as manifestações. Deu o que tinha que dar. O czar, então, vai renunciar. Olha o que diz na apostila de vocês, na página 38. Em 1917, ainda durante a ocorrência do conflito mundial, integrantes do Alto Exército e da Duma exigiram a abdicação do czar, que o fez sem resistência. Ele sabia que não tinha mais. Era o início do período revolucionário da Rússia. Um governo provisório, escolhidos entre integrantes da Duma, ou seja, entre uma elite, né, assumiu o poder. Já os operários formaram um soviete, unindo-se aos bolcheviques. Então, o czar sai, entra representantes da Duma, que são burgueses e que não representam os trabalhadores. Isso vai dar mais força para o pensamento leninista, vai dar mais força para ele escrever as teses de Abril, colocar lá pão, terra e liberdade, até porque eles não vão tirar a Rússia da guerra. Isso acontece em fevereiro de 1917. O czar renuncia, tá? E assume o governo provisório, que é o governo menchevique. Correto? Então, vamos corrigir a página 39. Número 1. Retome a imagem da abertura do capítulo, que é aquela imagem da família do czar. Converse com seus colegas e responda. Por qual razão os revolucionários executaram toda a família do czar, mesmo diante da renúncia do governo? Gente, é a mesma coisa que vai acontecer na Revolução Francesa. Porque representa o quê? O absolutismo. Eles vão matar ele e a família, eles vão matar a família toda do czar, tá? Porque se eles são herdeiros, eles podem restaurar a monarquia. Então, vamos exterminar a família. Se a gente extermina a família, nós não temos mais representantes da monarquia. Vocês lembram lá que a gente estudou a Inglaterra? E lá na Inglaterra houve uma disputa pelo trono. Lembra da Elizabeth, que não tinha filhos, aí quem assumiu depois foi o filho da prima dela, e a disputa por tronos. Aqui eles matar porque daí é uma representatividade. Não tem mais monarquia e não tem mais linhagem monárquica. Então, eles não podem mais restaurar a monarquia. Por isso, matar todos. Certo? Número 2. Converse com os colegas para discutir. Fala, Leon. Pode falar, Leon. Nem é para deixar medo. Para deixar medo na posição. Com certeza, né, gente? Então, entendam que é o seguinte, o Léo falou uma coisa que é importante. Vai mudar a estrutura, mas não vai mudar. Tem uma filósofa chamada Marilena Chauí, ela disse assim, ó, que as coisas mudam para não mudar. Ou seja, mudou a forma, não é mais o czarismo, não seria mais o autoritarismo, mas quem assume o poder é tão autoritário quanto o que estava antes. Porque se eu assumo o poder e eu extermino quem estava no poder antes de mim, para não dar oportunidade para que essa monarquia se restabeleça, eu também utilizo o autoritarismo. E quando a gente tem uma discussão do que é democracia, eu parto do pressuposto que a minha ideia é diferente da do Leonardo, ou é diferente da do Davi, é diferente da do Guilherme, é diferente da Larissa. No entanto, eu tenho que saber ouvi-los e respeitar o pensamento deles, que é diferente do meu. Regimes autoritários, independente se é de direita ou se é de esquerda, tá? O que nós vamos ter?
Nós vamos ter o autoritarismo, que é um regime autoritário, então eles se estabelecem no poder e acabam matando e exterminando todos que são contrários a eles por medo de não restabelecer e para colocar medo também, né, gente? Como disse o Léo, nós estamos chegando ao poder, matamos quem representava o poder anteriormente, abre o olho que estamos chegando. Né? Então, é bem isso que o Léo acabou de comentar. Então, vamos lá. Converse com os colegas para discutir se, com base no que pregava o socialismo científico, a Rússia pré-revolucionária tinha as características esperadas para iniciar uma revolução protagonizada pelo operariado. Gente, ela não representava os operários, essa primeira transformação, tá? Porque o que os operários queriam? Reforma agrária, revolução camponesa, e a ideia era marxista. Então, a burguesia não os representava, era uma revolução burguesa, tá? A de fevereiro de 1917 é uma revolução burguesa. Vai dar mais força para a teoria leninista, porque não vai representar os sovietes. Ou seja, eles já estavam organizados em sovietes. Então, não vai representar a massa da população, porque a massa é agrícola. Então, eles não vão se ver representados. Isso vai dar mais força ainda para a Revolução Burguesa, para a Revolução de Outubro, né? Que é a Revolução Socialista. Muito bem. Então, nós temos, ali na apostila, no final dela, as revoluções de 1917. A primeira Revolução Burguesa, qual é a característica principal dele? A destituição do czar do poder, ou seja, a renúncia do czar. Olha só, olha o que diz no segundo parágrafo, que é interessante. O governo provisório manteve a Rússia na Grande Guerra, tirou a Rússia da guerra, e não resolveu os problemas de abastecimento. O caos se instalou. Os camponeses, que formavam 85% da população, muita coisa, ocuparam as terras dos grandes proprietários. O governo estabeleceu racionamento de alimentos e a ração diária era insuficiente para um adulto. Olha quantos que eles entregavam de ração diária, 225 gramas por pessoa. Os proprietários das fábricas pararam a produção diante das inúmeras greves dos operários. Então, o negócio ferveu. 85% da população vivia da agricultura. Altamente descontente, não tem comida para todo mundo, a ração dada pelo governo é insuficiente. Tem uma pequena parcela na fábrica, e a fábrica está parada porque estão em greve. Aí, no meio disso, teses de abril, ou seja, o discurso leninista, paz, pão e terra, sovietes no poder. Paz, tira a Rússia da guerra que os mencheviques não tiraram. Terra, reforma agrária. Não tinha comida para a galera, então vamos dar comida. E todos os sovietes no poder, ou seja, na verdade, a frase é todo poder aos sovietes, ou seja, todo poder aos trabalhadores. Vamos lá. Página 40 não, aqui. Drico. Kai, quer falar alguma coisa? Não, tá. Não? Então, olha só, lá na página 40 é bem isso que eu acabei de falar, a correção lá. Que é para explicar as frases e os lemas do Lenin, da tese de abril, né? Todo poder aos sovietes. Então, todo poder estaria seria entregue aos representantes dos trabalhadores, certo? Paz, pão e terra. Paz, tirar a Rússia da guerra, tá? Pão, acabar com a fome, distribuição de alimentos, né? Terra, reforma agrária. Nós já falamos bastante sobre isso, é só para a gente corrigir. Página 40, ok. Eu pedi para vocês fazerem a página 41 também, né? Sim. Então, vamos lá. Na página 41, aí vai falar da Revolução Socialista. Então, Revolução Socialista é
A Revolução Socialista é a Revolução de Outubro, certo? Então, ele vai se efetivar as ideias socialistas em outubro de 1917. Muito bem, com as ideias de Lenin. Aí tem o texto 1 e tem o texto 2, certo? Olha o que fala lá. Embora haja referências às duas revoluções russas em 1917, uma em fevereiro e outra em outubro, apenas a primeira merece esse nome. Realmente, em fevereiro de 1917, a Rússia vivenciou uma genuína revolução, que derrubou o regime czarista e cujas desordens, ainda que provocadas e esperadas, irromperam espontaneamente. O governo provisório, que assumiu o poder, ganhou a imediata aceitação de todo o país. O mesmo não vale para de outubro de 1917. Os fatos que levaram à queda do governo provisório não foram espontâneos, mas cuidadosamente tramados e desencadeados por uma conspiração altamente organizada. Outubro foi o clássico golpe mediante o qual um pequeno grupo de homens apossou-se da autoritária governamental sem praticamente nenhum envolvimento das massas. Entendam que o primeiro texto está defendendo a Revolução Menchevique, tá? Isso na história é muito importante a gente entender. De um fato, a gente tem vários olhares sobre eles. Aqueles que vão defender e aqueles que vão contrariar, aqueles que vão dizer que foi positivo e foram negativos. Nós temos que ver os dois aspectos sempre. Então, aqui é uma defesa da Revolução Menchevique. Texto 2. Em setembro, Lenin escreveu de seu esconderijo na Finlândia, instando o partido bolchevique a se preparar para uma insurreição armada. Um momento revolucionário havia chegado, diz ele, e devia ser aproveitado antes que fosse tarde demais. A demora seria fatal. A defesa plena por um levante armado imediato era apaixonada, mas não convenceu de todos seus colegas de liderança. Porque os bolcheviques deveriam fazer uma aposta desesperada. Quando a maré estava fluindo tão claramente a seu favor, em 10 de outubro, o Comitê Central Bolchevique concordou que um levante era desejado, em princípio. Quase nenhum de nós concebia o início como uma tomada pelas armas de todas as instituições do governo em um momento específico. Vamos prestar atenção que é uma interpretação. Os dois textos descrevem a Revolução de Outubro da mesma forma? Os dois textos é da mesma forma, gente? Não. O primeiro vai dizer que em fevereiro toda a população está concordando, em outubro não. Certo? Ó, o texto 1 apresenta a Revolução de Outubro como um evento arquitetado pelos bolcheviques, em que se via a certeza da tomada de poder. No texto 2, Lenin aparece como aquele que defende a ideia de poder dos bolcheviques. Então, olha só, foi coisa arquitetada pelos bolcheviques? Sim. Não está errado. Parcialmente errado o texto número 1. Só que teve apoio. O que o texto número 1 fala que efetivamente não aconteceu? É que quando os bolcheviques assumem o poder, eles têm a população. Porque a população, 85% é camponesa. A população não sabia o que ia acontecer, tá, gente? Não apoiou, achando que realmente a vida deles ia melhorar. Foi uma falácia, não melhorou. Não melhorou. Tá? Não foi positivo para a população. A população sofreu mais violência, não melhorou a comida. No início ainda teve algumas mudanças, aí depois do comunismo de guerra, acabou-se. Depois do Stalin no poder, acabou-se. Então, o texto de cima aqui, o que está, que deveria ser revisto, é a questão do apoio, porque a Revolução de Outubro teve apoio popular, porque as pessoas acreditavam nessa mudança. Mas é uma perspectiva de pensar que deve ser respeitada. Aqui é alguém que está defendendo os mencheviques.
que está defendendo que a Revolução de Fevereiro foi importante, porque tirou o czar do poder, entendam? Então, nessa perspectiva, para eles foi importante. Tanto que vai acontecer a guerra. Tanto que em 1918 acontece a guerra civil, de quem defende os mencheviques e de quem é contra os mencheviques, né? Então, para perceber que havia um grupo de pessoas que defendia realmente a Revolução Burguesa, a Revolução menchevique é burguesa, tá? Então, ficou claro, né? Número 1, o texto 1 é uma defesa, né? O texto 1 vai dizer que a Revolução de Outubro foi arquitetada pelos bolcheviques, né? Que não teve apoio popular. E o texto número 2 está dizendo que o Lenin está defendendo aí a ideia de poder tomada pelos bolcheviques, que realmente isso aconteceu, realmente estava na Finlândia, e ele foi fomentando isso na população. Número 2. De acordo com o texto 1, quais as diferenças entre os eventos de fevereiro e o de outubro? De acordo com o texto 1, fevereiro tem apoio popular e outubro não. Olha só, de fevereiro vai ter apoio popular sim, tá? Vai ter apoio popular porque, afinal de contas, eles estão tirando o czar do poder. Então, na verdade, por parte da população, teve apoio. O que aconteceu? A população, quando viu que a Revolução de Fevereiro aconteceu e não teve mudança para eles, é que o negócio vai continuar, vai mudar, tá? Por quê? No primeiro momento, tira o czar do poder. Então, é interessante, tirei o czar do poder, é bom, representa o autoritarismo, representa tudo que estava de ruim. Só que esperava-se, a população esperava que a Revolução de Fevereiro tirasse a Rússia da guerra, não tirou. Melhorasse suas condições de trabalho, não melhorou. A galera do campo continuou sem comida, 225 gramas de ração por pessoa, é pouco. No trabalho também não teve mudança na empresa, por isso as greves. Então, no primeiro momento, realmente tem apoio popular, a Revolução de Fevereiro, mas ela não tem mudanças significativas na vida das pessoas. Isso faz com que as pessoas vão aderir ainda mais à ideia socialista. Fala, Davi. Não falei nada. Eu achei que tinha falado alguma coisa. Não. Ô, gente, entenderam? Então, tem apoio popular. Aí a galera meio que se frustra, né? Porque achou que tem mudança e a mudança não aconteceu. Aí, lá em abril, fevereiro é a Revolução Menchevique. Lá em abril começa a ser divulgado as teses de abril do Lenin. O que é na Finlândia? Ele percebe, ele não é bobo, ele percebe que todo discurso feito pela ideologia, pelos mencheviques, não acontece, não é colocado em prática. Ele percebe que a população está descontente, ele percebe que não tem comida, ele percebe tudo isso. Aí ele vai fomentar os bolcheviques no poder. E aí a população vai apoiar? Vai, porque ela vê que não aconteceu o que ela queria. Então, de fevereiro até outubro, esses 8 meses, não tem mudança significativa. Então, elas vão apoiar os bolcheviques. Eu tenho pena do povo no meio disso tudo, né? Porque quem mais sofreu foram eles. Número 3. Com base na leitura dos excertos, é recomendável apenas uma fonte de informação. Quando pesquisamos, é isso que a prof sempre fala. Não. Nós temos que ter diversas fontes. Eu não posso olhar e dizer, porque a Revolução Socialista tem um discurso perfeito, foi bom. Não, não foi bom. Não foi bom. Ponto. Onde que vai ter comprovação historiográfica que foi positiva a Revolução Socialista da Rússia para a população? Se a população continuou passando fome, continuou com violência, morreu muita gente, eu não posso olhar por uma única fonte. Se eu estudar os textos de Lenin, vai ser perfeita a Revolução Socialista. Se eu estudar a teoria marxista, nossa, ela é perfeita. A teoria, nossa, que teoria. Na prática, aconteceu? Em nenhum lugar. Cuba é um regime autoritário. Na Rússia, ditatorial.